Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou trazer para vocês um breve resumo com os principais pontos jurídicos sobre os índios, os direitos dos indígenas. Bom, aos índios é assegurado a sua organização social, os seus costumes, as suas crenças, as suas tradições, as línguas, com uma educação bilíngue, então isso aqui é muito importante, porque é assegurado ao índio a educação bilíngue, tanto primeiro na língua que é nativa dele, tanto com o nosso português. Então ele tem esse direito e também os índios têm direito às terras. Esse direito às terras é um direito originário. O índio tem a posse permanente, ou seja, a terra não é do índio, a terra é da União. O índio tem a posse permanente do usufruto do solo, dos rios, então, do solo, dos rios, dos lagos. Não alcança a pesquisa da lavra e suas riquezas minerais, que essas aí, opa, aqui é importante. Essas dependem da autorização do Congresso Nacional, ok? E os índios não têm a propriedade das terras, que, como eu disse, as terras são propriedade da União, e ele não tem uso do solo. Então, aqui, o solo, o que tiver abaixo do solo, né, no subsolo, na verdade, do solo ele tem. Ele não tem direito de uso do subsolo. Então, ao índio são assegurados esses direitos. Então, eu vou abaixando aqui, a gente vai continuando. Compete à União a demarcação das terras indígenas, né? E esse é um ato que é feito declaratório. E aí, o que acontece? Como a gente vai saber quais são as terras indígenas, né? Então, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, em caráter permanente, com as atividades produtivas, preservação de recursos naturais, como o bem-estar e a sua reprodução, né? O STF entendeu que essas terras que os índios ocupavam na CF de 88, a CF de 88, na verdade, ela passa a ser um marco. Ela é um marco, né? Então, assim, para determinar. Porque normalmente fala assim, na súmula 650, diz que não é terra indígena os aldeamentos extintos. Porque se fosse assim, até coloquei aqui, todas as terras do Brasil seriam dos índios, porque os índios é que ocupavam todo o território, né? Então, marcou-se uma etapa assim, veio a CF de 88. Então, aqui tinha índios, aqui também tinha os índios. Então é o seguinte, esse aldeamento aqui ele foi extinto, não tinha mais. Só que ele foi ocupado, essa terra foi ocupada pelos índios. Então a CF trouxe o seguinte, a partir daqui para frente, onde os índios estiverem ocupando, será as terras indígenas, que ele terá a sua posse permanente. Então o marco foi esse CF de 88 na data da sua promulgação. E as terras, então, que estavam ocupadas, com a persistência, de forma constante, foram consideradas terras dos índios, né? Bom, a exploração por terceiros, dos recursos hídricos, das riquezas minerais, precisa da autorização do Congresso Nacional, e deve ser ouvida as comunidades, e essas comunidades indígenas, né, as comunidades indígenas, elas devem ser ouvidas para saber se elas aceitam, se elas já são bom ou não, se não achar bom, provavelmente não haverá. E também aos índios será assegurada a participação da lavra, a participação do resultado. Então, isso é muito legal. Bom, existem duas possibilidades para a remoção dos índios das terras. Bom, a regra, na verdade, é que é vedado, mas tem as exceções. A primeira, no caso de catástrofe ou epidemia, né, que primeiro você remove e depois o Congresso Nacional vai aprovar, através do ad referendo. E a segunda opção, que é o interesse da soberania do país, que primeiro a autorização do Congresso e depois você remove. A diferença aqui está na urgência, né? É urgente? Opa, primeiro eu vou remover o índio e depois o Congresso vai aprovar. Agora não é urgente? Opa, primeiro vamos aprovar e depois a gente remove. Beleza? Bom, a impossibilidade de condução do índio até uma CPI. Existe um fato muito importante, que é qual a possibilidade de um índio ir até uma CPI? Bom, para o índio ir até uma CPI, na verdade vai estar tirando lá o seu direito de liberdade, né? Então nós temos aqui o índio, ele vai até a CPI se ele quiser, então é facultativo. Mas se caso a CPI precisar dessa declaramento, dessa declaração, desculpa, dessa declaração, desse depoimento do índio, a CPI pode ir até o índio, né, no seu local habitual, né? Então tem essas duas opções para ser ouvido o índio. Bom, os atos de ocupação, posse e exploração das terras indígenas, eles são nulos e extintos, salvo se for relevante interesse público da União, e não a indenização contra a União, contra os bens da União, salvo se for benfeitoria e decorrência de ocupação de boa-fé. Bom, a quem cabe a defesa judicial dos índios, da comunidade, suas organizações?
O MP pode intervir em todos os atos e a competência para processar, julgar os direitos dos índios, os direitos dos indígenas, é da Justiça Federal. Os direitos aqui que eu falo é quando estiver relacionado à sua cultura, sobre as suas terras ou o interesse da União. Bom, então esses são os pontos principais sobre os direitos dos índios, sobre o índio na nossa legislação. Então fica aqui alguns tópicos importantes, tudo bem? Até mais.